Compartilhe, inscreva-se no canal, deixe seu like e faça um comentário. Só assim você estará nos ajudando a fazer com que esse vídeo chegue a mais e mais pessoas. O nosso crescimento depende da sua ajuda. Olá, boa noite. Meu nome é Anderson. Na minha infância, minha família era uma das mais ricas da minha cidade. Isso no interior de Minas Gerais, há uns 40 anos atrás. Hoje, com 55, venho contar um relato para vocês. Para que tudo fique mais claro, vou contar desde o começo para vocês. Eu tinha uma irmã mais nova, chamada Débora. Ela era o xodó do meu pai. Eles tinham uma ligação muito bonita. Naquela época, só a gente tinha carro particular na região. E todo ano, no aniversário da minha irmã, meu pai passeava pela cidade com a gente. Os vizinhos e moradores achavam aquilo muito bonito. Eu tinha um pouco de ciúmes, mas era uma coisa de irmão mais velho. Eu sempre achei que ela tinha mais privilégios do que eu. Esse passeio virou uma tradição e um costume para a nossa família. Afinal, era muito bom andar nos 4 cantos da cidade, conhecendo toda a região. A gente passeava pela igreja, pela praça, pela delegacia, pelas ruas, e a cada ano sempre tinha lugar novo para conhecer por ali. A cidade era pequena, todo mundo se conhecia. E me lembro que naquela época o que mais se via era gado. Meu pai tinha um monte, além de outros animais também. Nosso pai era um fazendeiro daqueles que você vê nas novelas e nos filmes. Vindo de família pobre, ele conseguiu tudo na base de muito trabalho. Mas infelizmente ele tinha um grande defeito. Dói-me dizer isso, mas o casamento dos meus pais não era dos melhores. Meu pai era mulherengo e minha mãe sofria muito com isso. Quando a gente é mais novo, não vê as coisas tão claramente, igual quando adulto. Minha mãe, muito trabalhadeira, ajudou meu pai a conquistar tudo. Nunca deixou transparecer nada pra gente. Mas, infelizmente, a situação só se agravava. Chegou ao ponto que nós, os filhos, começamos a perceber. A gota d'água foi o aparecimento de um caso do meu pai com uma das mulheres que trabalhava na nossa casa. Os boatos foram montando até que chegou nos ouvidos de minha mãe. Na época eu fiquei chateado, mas Débora simplesmente não aceitou. Não entrava na cabeça dela como um pai tão bom podia ser um marido tão ruim. Tanto ela quanto minha mãe brigaram feio com meu pai, que só negava toda aquela situação. Foi um baque para a família. Mas naquela época a mulher não tinha muito o que fazer, nem a gente como filho. Infelizmente, minha mãe só teve que aceitar. Débora ficou tão triste que mal se levantava da cama, mal comia, e a situação só piorava. O que um dia foi uma das crianças mais felizes que eu já tinha visto, tinha se tornado a mais triste em questão de pouco tempo. Aquela casa, onde antes era animada, nunca mais foi a mesma. Eu, como irmão, sofri muito, e o que sobrou para mim foi uma casa morta, corredores vazios e muita tristeza. Meu pai, na época, chamou os melhores médicos e rezadeiras da região. Nada funcionava. E a situação só piorava. Alguns dizem que ela estava assim por desgosto. Não lembro se naquela época foi dito depressão, mas é o que seria dito nos dias de hoje. Em uma noite aparentemente normal, chegou até a nossa casa uma senhorinha, dos cabelos brancos e muito simpática.
Ela chamou meu pai e disse que aquilo se tratava de uma maldição dos tempos antigos. Ela disse que se meu pai não se arrependesse de coração e parasse de fazer essas coisas, minha irmã não iria resistir e seu espírito ficaria preso na terra para sempre. Meu pai, com medo, respondeu que não fazia nada de errado e pediu que ela se retirasse do local. Ela, com tristeza no olhar, só virou as costas e foi embora. Seria a última vez que eu viria aquela senhora. No dia seguinte, infelizmente, minha irmã se foi. Foi um dos piores dias da minha vida. Eu já estava perto da maior idade e morar ali não me fazia mais sentido. Nessas horas você quer justificativa para tudo. E para mim, naquele momento, tudo que aquela senhorinha tinha falado estava fazendo sentido. Foram dias muito tristes, inclusive para todos da cidade que gostavam daquela relação da minha irmã e meu pai. Foi aí que começou uma lenda. Todo ano, na data do aniversário da minha irmã, um taxista ia até a loja do meu pai, que ficava no centro. Eles iam cobrar uma viagem de uma suposta menina que teria feito pedido e disse que meu pai pagaria. Todos acreditavam que fosse minha irmã. Até meu pai também acreditava. Acho que, além de tudo, meu pai tinha um sentimento de culpa e todo ano era do mesmo jeito, na mesma data. A primeira vez foi assim que aconteceu. Eu estava junto do meu pai na loja. Um taxista chegou lá perguntando: "É o senhor que é o senhor Adalberto?" O homem disse que havia pegado uma criança e que tinha dado uma volta de táxi por toda a cidade e falou que ele pagaria. Meu pai disse que não estava sabendo dessa história. Na nossa loja tinha uma foto linda de minha irmã e o taxista apontou: "Foi ela, essa menina que me pediu a viagem. Falou que o senhor pagaria." Meu pai e eu ficamos congelados. Na hora eu lembrei daquela senhorinha dos cabelos brancos. Mesmo com aquela situação, meu pai acabou pagando a viagem para evitar confusão. A gente explicou para o taxista aquela situação, que minha irmã tinha falecido há alguns meses já, e ele ficou totalmente em choque. Ele disse que não podia acreditar como uma pessoa que já tinha morrido pediu uma viagem e, detalhe, fazendo o mesmo percurso que a gente fazia todos os anos no aniversário dela. E ficou sendo assim por vários e vários anos. Todo aniversário da minha irmã vinha um taxista diferente com a mesma história. No começo até que fazia sentido. Mesmo sem acreditar nessas coisas, sempre que era na data, aparecia um taxista diferente. Quando meu pai falava que minha irmã havia morrido, eu via a aflição no olhar dos homens. Até um certo ponto, eu cheguei a acreditar. Mas aí a história se espalhou e o que era possivelmente espírito da minha irmã, vagando pela cidade, virou tática para arrancar dinheiro do meu pai. Começaram a errar a data. Aparecia quase todo mês e aquilo foi desencadeando na minha cabeça, mesmo lembrando do que aquela senhoria tinha dito. Os humores não faziam mais sentido. Todo dia de finados, o túmulo da minha irmã era um dos mais visitados. Me mudei para outra cidade, construí família. A lenda da minha irmã só aumentava e eu seguia minha vida normalmente. Até que uma noite de muita chuva, eu estava em casa depois de um dia cansativo de trabalho. Ao me deitar, eu comecei a ouvir barulhos estranhos na janela. Debaixo, era costume eu esquecer aberta. Pensei que fosse o vento forte batendo nelas e desci para fechá-las. Logo, quando cheguei na porta, ainda do lado de dentro do quarto, eu notei que o clima estava meio estranho, uma energia pesada, sei lá. Ignorei e continuei. No corredor, a mesma coisa. É como se algo de muito estranho tivesse acontecendo.
Quando cheguei na metade da escada, estava lá minha irmã na cadeira de balanço, com um dos vestidos que ela mais gostava, com um olhar pálido e uma aparência de sofrimento mesmo. Quando eu fui cumprimentar ela, sim, eu não tive medo. Eu amava muito minha irmã. Amava não, amo. Antes que eu falasse qualquer coisa, com muita raiva ela só falou: voltei, saia daqui. Eu ainda tentei relutar e ela só falava: suba pro seu quarto, eu não quero ver você aqui embaixo. Eu a obedeci, claro. Nessa hora, sim, eu tive medo pela agressividade dela. Não consegui dar um cochilo aquela noite. Quando amanheceu, a chuva parou e, enfim, eu tomei coragem de descer. Ela não estava mais na cadeira. Fui descendo aos poucos e nem sinal dela, mas eu reparei outra coisa. A primeira porta tinha sido forçada aquela noite. Como são duas para entrar e só abriram uma, não conseguiram entrar na casa. Liguei para a polícia na hora. Eles vieram e eu contei tudo. Óbvio que não falei nada da minha irmã. Eles não iam levar a denúncia a sério e iam achar que eu estava doido. Alguns dias depois, a polícia prendeu 2 homens suspeitos. E sabe o que eles disseram no depoimento? Que estavam quase arrombando a primeira porta quando uma criança atravessou a parede e ficou do lado deles. Disse que ela não falou nada, só estava olhando fixamente e com uma aparência bem estranha.